Boa noite, seja bem-vindo a mais um programa Papo Aberto. Meu convidado de hoje é padre. Embora viva há mais de 50 anos em São Paulo, é natural de Barcelona, na Espanha. Ele é membro do Opus Dei, uma prelazia pessoal, ou seja, não territorial da Igreja Católica de âmbito universal. O Opus Dei foi fundado por São José Maria Escrivá, no século XX. E o Padre Francisco está aqui justamente para conversarmos sobre a prelazia. São José Maria, com o qual ele teve a graça de conviver em Roma, e o Concílio Vaticano II. São esses três temas que a gente vai falar. Concílio Vaticano II, a prelazia e São José Maria Escrivá. Padre Francisco Fausto, seja bem-vindo. Que alegria recebê-lo aqui no nosso programa para tratar de três assuntos interessantíssimos. Olha, a alegria é minha, primeiro porque agradeço que vocês me tenham convidado com tanto carinho. E depois porque tenho a oportunidade de dizer que estou rezando muito pela alma de Dona Zila. Já escrevi ao professor Felipe Aquino, tenho um grande carinho pelo professor Felipe Aquino e sei que ela está aqui agora, junto de Deus, nos acompanhando e nos abençoando. E estará abençoando também o professor, Amém. o marido. Que bom, uma alegria tê-lo aqui. Queria que a gente conversasse um pouco sobre essa alma também aí tão pródiga, um talento e um dom maravilhoso de Deus para a humanidade, que é São José Maria Escrivá. Foi ordenado sacerdote em 1925 e já em 1928 fundou o Opus Dei, né? Que inspiração foi essa? O que é o Opus Dei? Bom, vamos por partes. Inspiração. Olha, São José Maria Escrivá, ele, a partir dos 16 anos, quando estudava no colégio, ele percebeu que Deus lhe pedia alguma coisa. E começou a rezar. Quer dizer, usava muito duas orações breves, inspiradas nos Salmos, não? No Evangelho, a primeira. Senhor, que eu veja, faça com que eu veja. E depois se dirigia a Nossa Senhora, a Virgem Santíssima, pedindo, minha mãe, que seja isto que Deus quer, e eu não sei. Aí, assim chegou a uma idade em que já tinha que decidir os rumos da vida. O pai o convidava a estudar Direito, e ele gostava de Direito. E, de fato, estudou Direito depois, em Saragossa, em Saragossa. Depois já de ordenado? Enquanto estava estudando no seminário, com a autorização do bispo. Certo. Fez as duas coisas, quase no final do curso no seminário. Mas ele, São José Maria, diz, eu preciso me pôr à disposição de Deus para que Ele faça de mim o que quiser. E esta é a razão por que se fez padre. Se eu me faço padre, me dedico totalmente a Deus, me ponho à disposição dele, para que ele depois me diga, me faça ver o que quiser. Bom, assim foi trabalhando como padre, ele foi, a história seria longa, mas em síntese se vê muito claro, ele era da diocese de Saragossa, foi à capital Madrid para fazer o doutorado, já tinha terminado o Direito. E naquela época só se fazia na Universidade Central de Madrid o doutorado. Ao mesmo tempo começou a trabalhar sobretudo em bairros periféricos, com pobres e doentes, muito atendendo hospitais de tuberculose, hospitais de pacientes terminais e favelas, não? Com muito carinho. E quando, em 1928, no mês de outubro, resolveu fazer o retiro anual que todo padre faz, foi à casa dos padres de São Vicente de Paulo, lá fez o retiro, e estando no quarto, por volta do meio-dia, ele colocou sobre a mesa, a escrivaninha, umas fichas que ele tinha ido anotando com coisas que ele sentia como inspirações de Deus. As colocou em cima e, de repente, ele sempre diz assim, eu não tenho outra explicação, diz, eu vi o que Deus me pedia. Vi. E caiu de joelhos, lá mesmo, não? Caiu de joelhos dando graças. E ele diz, e naquele momento escutei os sinos da igreja de Nossa Senhora dos Anjos,
porque era o dia dos Santos Anjos da Guarda, 2 de outubro. E o que ele viu é que Deus queria que ele fosse porta-voz de Deus para dizer que todos os batizados estão chamados à santidade e que se pode ser santo em todas as situações da vida, em todas as circunstâncias, em qualquer tipo de trabalho honesto. Só não se pode ser santo fazendo pecados, lógico, mas se pode ser santo sendo trabalhador manual, sendo trabalhador intelectual, sendo leigo, sendo casado, sendo solteiro. Quer dizer que a chamada à santidade é universal. Porque naquela época havia a ideia de que se alguém se sentia chamado à santidade, era para ir ao convento. Tinha que ser padre. Tinha que ser padre, tinha que ser freira. Ele diz, não. Deus me mostrou que eu tinha essa missão de proclamar que ninguém pode se conformar com um cristianismo de segunda categoria, com uma versão rebaixada, aguada do cristianismo. Que todos podem amar a Deus, todos podem ser santos. É essa a essência do Opus Dei. Sobretudo tendo como eixo a santificação do trabalho diário. Quer dizer, a oração, a primeira oração que com a autorização da Igreja se fez para o São José Maria antes da canonização, dizia muito claro, falava que Deus o inspirou para fazer o Opus Dei, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Familiares, deveres sociais, deveres... Essa é a síntese do que é o Opus Dei. Exatamente. Agora, para realizar este ideal, então Deus inspirou a São José Maria a fundação de uma entidade, o que agora o Papa Bento XVI chama entidades eclesiais, porque hoje em dia fica muito difícil classificar Canção Nova, Opus Dei, neocatecumenato. Uns são movimentos, outros não são movimentos, outros são... Bom, pois Deus lhe inspirou para criar uma realidade eclesial, também o Papa usa essa expressão, realidades eclesiais, em que houvesse leigos e padres. Desde o começo viu que haveria padres saídos desses leigos, leigos e padres, que se dedicassem totalmente a Deus, no celibato, inclusive. Então, se há leigos que são chamados a dedicar-se no celibato, aí dentro. A dedicação integral a Deus no celibato, homens, mulheres, mas se bem que a maioria dos membros do Opus Dei são casados. A imensa maioria. Estes são minoria, mas tem espaço para quem se sente chamado ao celibato. Ao celibato sem sair do mundo. Sem sair do mundo, sendo agricultor, médico, radialista, entrevistador de televisão. Depois, a Igreja no Concílio Vaticano II, que é outro tema que você queria falar, no coração do Concílio Vaticano II, depois sequer falamos, colocou isto, chamada universal à santidade. Pelo batismo, que nos configura com Cristo, nos faz como que outros Cristos, filhos de Deus, todos somos chamados. Santidade não é a auréola, santidade é a plenitude do amor a Deus, do amor ao próximo, chamados a aspirar a esse ideal, a lutar, e ao apostolado. Agora Deus planta essa inspiração, Deus concebe essa obra no coração de São José Maria Escrivá numa época muito própria, né, muito específica, porque pouco tempo depois da fundação a Espanha entra numa grave crise, né, que culmina com a Guerra Civil Espanhola, que foi de 1936 a 1939, e o padre e a obra estão dentro desse contexto. Estão. O senhor acha que esse contexto foi importante para dar essa têmpera que o Opus Dei tem? Não, foi, sem dúvida. Olha, você repara, o Opus Dei foi fundado em 1928. Em 1931, em 14 de abril, que era o aniversário do meu pai, ganhou a eleição nas principais capitais da Espanha a Frente Popular
de comunistas e anarquistas. O rei abdicou, foi proclamada uma república socialista comunista e a república tolerou a perseguição contra a igreja. Portanto, em 1931, já em Madrid, por exemplo, e em outras capitais também, só em Madrid, 50 conventos católicos foram incendiados, sobretudo pelos milicianos anarquistas, não? Então, tudo isso provocou uma situação de instabilidade que acabou deflagrando a Guerra Civil, a Guerra Civil Espanhola. Por motivos políticos, também muitos sentiam que não dava mais para aguentar a perseguição religiosa. Padres eram assassinados impunemente, não? Quando irrompe a Guerra Civil, que foi 18 de julho de 1936, eu tinha 4 anos e meses de idade, portanto não sou boa testemunha. Quando irrompe a Guerra Civil, então a perseguição religiosa já se faz virulenta, não? Nenhum padre podia aparecer como padre, ser padre era estar condenado à morte. Só em agosto, a guerra começou em julho, só em agosto de 1936, 2.700 padres foram assassinados, só num mês, numa média de 70 assassinatos de padre por dia. No final da guerra foram assassinados, martirizados, mais de 7.000, não? Nossa. Padres religiosos. 7.000 padres, 7.000 pessoas entre padres e religiosos. Exato. E 13 bispos. Então, esse era um contexto da perseguição religiosa em que São José Maria esteve vestido sem nenhum sinal externo, porque naquela época todo padre usava batina sempre, não? Sem nenhum sinal externo, esteve procurando fazer o seu trabalho sacerdotal, se refugiando numa casa, em outra. Por exemplo, pregou um retiro. Cada palestra do retiro, cada conferência, num lugar diferente. E quase que em segredo, né? Claro. Depois teve que se refugiar, pois já era insustentável, porque tinham na frente da casa, ele morava com a mãe e os 2 irmãos menores, não? Na frente da casa onde ele morava, enforcaram um pobre homem que confundiram com ele, enforcaram numa árvore. Porque pensavam que era ele. Pensavam que era ele. Ele disse que ficou muito chocado e a vida inteira, nenhum dia deixou de rezar por aquele pobre homem, não? Mas aí já teve que se refugiar. E acabou se refugiando na legação de Honduras, onde passou boa parte, bastantes meses do ano 37, não? 1937. E depois conseguiu, através com amigos e alguns membros do Opus Dei e amigos, conseguiu passar até Barcelona, subir disfarçado pelos Pirineus, atravessar em pleno inverno, novembro, com gelo, neves, tudo, os Pirineus, e passar a zona da Espanha, porque a Espanha estava dividida, onde a igreja não era perseguida, não? Para recomeçar aí o trabalho apostólico, não? Mas teve antes que fazer um laboratório, a experiência de viver o trabalho santificado, até sem se mostrar como um padre, né? Exatamente. Então aquilo que ele propõe no Opus Dei, São José teve que viver. Teve que viver. Você sabe que ele dava tanta importância a santificar o trabalho, que eles moravam 5 ou 6 pessoas. Neste livro se descreve isto. O homem que sabia perdoar. Exato. É uma história do trabalho santificado. Não. É uma história de São José Maria, nos anos de pré-guerra, perseguição religiosa, nos anos da guerra e nos anos imediatamente posteriores à guerra, onde continuou havendo dificuldades. Desta vez, às vezes, inclusive, procedentes de católicos que não entendiam e diziam, padres até com muito boa vontade, todos boa gente, mas que diziam que ele era herege. Por quê?
Não conseguiam assimilar a novidade do que ele propunha. Isso, diziam, imaginem que ele diz que se pode ser santo no meio da rua, no mundo, casado. Se quer ser santo, que vá para o convento, não? E além disso, se ele fica dizendo que qualquer um pode ser santo, já não vamos ter mais vocações, não? Para o convento, para o mosteiro, para falso, porque o Opus Dei mandou e está mandando quantidade de gente para... Eu acredito, padre, que isso ainda é surpresa para muita gente. Que quando Sim. ouve falar assim, que é possível um dentista ser santo exercendo a sua profissão, Sim, o marido ser santo, claro. na qualidade de marido, de pai, Claro, não claro. é? Quando a gente fala de ser santo no cotidiano, a gente está falando de quê? Como é que, por exemplo, um engenheiro pode ser santo se dedicando à engenharia? Não, mas perfeitamente. Sabe o que dizia São José Maria com uma frase muito expressiva, muito expressiva? Dizia, nós não podemos ser como esquizofrênicos. Personalidade cindida, dupla personalidade. Por um lado, a vida comum, a vida diária, a vida de família, a vida de trabalho, a vida de esporte, a vida de torcedor de tal ou qual clube, não quero me meter. E, por outro lado, a vida religiosa, a vida no templo, a vida das orações. E diz, não, ele pregava o que ele chamava o materialismo cristão, nesse sentido, de que Deus pode ser encontrado nas coisas mais materiais. A santidade tem que se encarnar. Encarnar, nas coisas mais materiais, honestas, lógico. Então, vou te dizer, um engenheiro do Opus Dei, como procura se santificar? Não sei se temos tempo ou não. Temos, pode falar. Normalmente fará isto. Ao acordar de manhã, para um instante e faz uma oração espontânea, oferecendo a Deus o dia e pedindo a bênção de Deus para santificar o dia e ajudar as pessoas. Normalmente procurará ir à missa e comungar. Se é preciso acordar mais cedo, acorda. Mas vai à missa e comunga, não? Depois vai para o trabalho. E no trabalho, mal entra no trabalho, não digo que seja padronizado, estou imaginando uma coisa comum. Cada qual faz como acha melhor, não? Mas a ideia de fundo é esta. Chega ao trabalho e então tem, talvez na gaveta, uma imagem de Cristo, ou embaixo do vidro. E não precisa, porque ele diz, Senhor, eu te ofereço este trabalho, me ajuda a fazer com amor e por ti. E te ofereço por minha esposa, meus filhos, te ofereço por aqueles amigos que estão longe de Deus. E oferecendo o trabalho, procura fazer bem feito. São José Maria dizia, nós não podemos oferecer a Deus um trabalho marretado. No Antigo Testamento, as vítimas que eram oferecidas a Deus, a Bíblia diz que tinham que ser perfeitas, não tinha que ter defeito. E ele aplicava isto. Não? Diz, nós temos que fazer o sacrifício de Abel, que oferecia o melhor do seu rebanho. E o melhor é exatamente isto, é trabalho bem feito, honesto dentro da ética cristã. Lógico, o advogado, até os advogados, eu sou advogado, antes de padre era formado em Direito, sim. Mas até o advogado pode ser santo. Eu brinco com os meus colegas, não exerço, advogados, dizendo até o advogado pode ser santo. Médico, há muitos médicos que pertencem ao Opus Dei, muitos. E depois o apostolado, quer dizer, o apostolado da oração. João Paulo II citou, na canonização de São José Maria, citou uma frase que ele repetia muito. Primeiro oração. Primeiro oração. Sem oração, não fazemos nada. Tua vida vale o que valer a tua oração. Depois, mortificação, sacrifício. A moleza e a boa vida não combinam. Não? E, em terceiro lugar, ação. E agir é agir de uma maneira natural, simples, com o exemplo, com a amizade sincera, com o afeto, acolhendo um amigo que tem problema e te consulta, lá na própria fábrica, no momento de tomar qualquer coisa na lanchonete, perto do escritório, e fala, e o convida.
E pouco a pouco vai levando, aí já não há muitas maneiras, a ler um livro, a participar de umas aulas de formação, a participar de um retiro espiritual. Eu ontem à noite cheguei de pregar um retiro para profissionais e tinha de todo tipo. É uma vida normal, a vida de um católico dedicado. Dedicado. Olha, na oração a São José Maria Escrivá, está recolhido um texto brevíssimo, muito bonito dele, que fala disso. Aí onde estão as nossas aspirações, o nosso trabalho, os nossos amores, aí está o lugar do nosso encontro cotidiano com Cristo. É no meio das coisas mais materiais da terra que nos devemos santificar, servindo a Deus e a todos os homens. O senhor encontrou São José Maria Escrivá? Encontrei em Roma, quando fui estudar. Como é que era esse homem? Qual é a impressão que o senhor guarda dele? Olha, é muito difícil descrever um santo, sabe? É. Porque santo não se repete, é único. É único. Mas eu sempre digo que há duas impressões que eu tive, são minhas, eu tive essas. Sempre que estive com São José Maria, e estive 2 anos em Roma, tive outras oportunidades antes de que ele viesse ao Brasil em 74 e convivi com ele todos os dias, em 74, aqui em São Paulo, não? Aqueles 17 dias. E sempre que estava perto dele, eu me sentia super perto de Deus. Esta é a coisa. Agora, ele era um místico, era aéreo, era... Não. Ele era aquele daqueles que ficam com os olhos em branco e olhando para o céu. Não. Era de uma humanidade transbordante. Alegre, brincalhão. Era um homem que vinha com uma bandeja de bombons e te punha o bombom na boca de toma isso, malandro. Tal. E ao mesmo tempo, 2 segundos depois, a propósito de qualquer coisa, te falava de Deus. Um dia o levamos ao Butantã e viu num daqueles serpentários, porque ele, por prescrição médica, tinha que caminhar. De fato, faleceu do coração 1 ano depois. E viu uma cobra, você esteve lá, não? E um ratinho desses que dá, um coitado do ratinho, para alimentá-la, não? Um camundongo pequenininho, não branco. E o ratinho dava voltas, passava por cima da cobra, não acontecia nada. E ele ficou curioso, não? Aí, de repente, a cobra dá um bote com uma velocidade de relâmpago, abocanha o bicho e, plum, engole, não? E ele disse, isso acontece conosco quando brincamos com a tentação. Quer dizer, ele de tudo tirava com naturalidade uma lição espiritual. Se a gente brinca com a tentação... Você dá voltas por cima dela. Acontece isso. Toca como se ela fosse inofensiva. Exatamente. Acredita que não há perigo nenhum ali, mas quando você menos espera, já foi. Já foi. Olha só, isso. Interessante. E outra coisa que a gente... Bom, isso eu digo neste livro, não? Da visita dele ao Brasil? Sim, eu digo que teve medo, não? Que eu tive medo, eu. Por quê? Porque eu tinha estado com ele fazia pouco. Fui a Roma em dezembro de 74. Ele chegou aqui em maio de 75. E quando eu estive em 74, pensei, olha, eu acho que ele está tão perto de Deus que já não dá mais. Porque, inclusive, fazíamos oração junto dele, na mesma capela, no mesmo oratório, tudo. Quando chegou aqui, eu vi, bom, então agora só falta um passo. Eu vejo tão perto de Deus que o último passo é a visão beatífica, é o céu. E ele, de fato, desejava o céu, não desejava morrer, mas desejava ver a Cristo. Nós lhe ouvíamos, às vezes, baixinho dizer, Senhor, eu procuro o teu rosto. Quando virei e verei a face de Deus? Então eu digo, tive medo. Agora só morrendo e vendo Deus, não? Pois é. Olha que diferença, não é? Para quem tem fé, a maneira como se encara a morte. Né? Isso. Não há medo, há um... Não. Anela o desejo do encontro, né? Ele dizia muito, nós não temos nem medo da vida, nem medo da morte. Ele era muito otimista e muito alegre.
Ele dizia, a alegria é parte integrante do caminho do cristão. Quem não está alegre é porque se esqueceu de que é filho de Deus, de que é filho desse Pai que nos ama mais do que todas as mães do mundo amam os seus filhos. Isso dele era transbordante. Eu vi um vídeo de uma conferência em que ele estava, sim. Ele permitia que as pessoas levantassem a mão, lhe fizessem perguntas diretas, não é? Brincar. E era, exatamente. Sim, essa alegria era efusiva, era cativante. Era uma pessoa ímpar, não é? Era. Olha, era um santo, há muitos santos. Eu já vi, por exemplo, todos os santos são únicos, dizia, mas já vi amigos salesianos que dizem, olha, me comovo e me ajuda a entender também Dom Bosco, que tinha coisas parecidas. Era diferente, mas tinha essas características dos santos.